Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo episódio desse podcast, que é um projeto, como eu já disse, é um projeto que eu tô ensaiando há muito tempo para colocar em prática e finalmente ele tá saindo do papel. Esse é o segundo episódio. O último episódio a gente falou um pouco sobre um pouco de mim, um pouco do propósito desse projeto e também falei sobre metas. Era comecinho do ano, estamos ainda em março, abril, mas falamos sobre meta, como que a gente vai revisitar as metas, como reavaliar, como olhar para elas de um olhar diferente, inverso ao que normalmente as pessoas falam. Então, se é um tema que te interessa, volta lá, porque é algo muito interessante. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo que eu adoro falar, porque foi uma das coisas mais difíceis que eu precisei superar para conseguir alcançar coisas novas, eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente ganha com essa libertação, mas é o controle. O quanto que a gente precisa e tem necessidade de querer controlar tudo, sendo que na verdade a grande realidade das coisas é que a gente não controla absolutamente nada ou uma parcela muito pequena de tudo que a gente faz. Eu gosto de olhar para esse tema com um viés de que nós não somos assim, a gente é um grãozinho de areia dentro daquela praia imensa. Então, o que a gente faz, o movimento que a gente faz aqui, ele pode influenciar ou ele pode mudar algumas coisas, mas nada garante um resultado de uma tempestade de areia, de uma movimentação. Então, tem uma outra analogia que eu gosto muito, que é a seguinte. Imagina que em volta de você está crescendo círculos. Então, a primeira camada de círculo é aquilo que você de fato controla. É o muito pequenininho, ele tá aqui, ó, a um braço de distância de você, tá? Então, aqui eu consigo mexer, consigo controlar, consigo mudar algo de lugar, consigo, enfim, fazer coisas. Existe uma segunda camada, que é a que eu consigo influenciar, que é, de acordo com as minhas ações aqui, que eu controlo, eu influencio uma segunda camada. E essa segunda camada, ela é bem próxima, mas ela não muda diretamente com as minhas ações. Ela é influenciada pelas minhas ações primárias, vamos chamar assim. E existe a terceira camada infinita, que é todo o resto que eu não controlo absolutamente nada. Absolutamente nada. Essa é uma visão que eu adquiri há um tempo atrás com um mestre de desempenho e performance e que fez muito sentido para mim. E desde então eu aplico isso e carrego isso comigo e eu gostaria muito que você compreendesse isso porque é libertador. O que tá dentro da camada que a gente controla? A nossa fala. A gente consegue controlar de alguma forma o que você assiste, porque você escolhe assistir algo, você escolhe ver, ouvir determinada pessoa em algum lugar, no filme, na rede social. Você escolhe o que você fala para alguém. Você escolhe qual é a ação que você vai ter. Você escolhe as suas atitudes, o que você faz, o que você não faz, se você levanta, não levanta, se compra coisa X ou Y. Isso você escolhe, você decide. Então, toda essa camada que está aqui dentro do que a gente pode, assim, o que a gente controla é somente isso. Qual que é a grande questão? Que não é porque eu controlo isso que significa que eu terei resultados que eu quero. Não significa que eu vou ler todos os livros que eu já li ou que eu ainda quero ler. Não significa, ainda que eu leia todos, não significa que eu vou ter todo o conhecimento que eu idealizei ou que eu espero ter. Não significa que eu vou conseguir absorver tudo. Outro exemplo, ainda que eu vá na academia todos os dias, não significa que eu vou ter o corpo que eu quero em tanto tempo. Não significa que eu não vou ter nenhum problema de saúde futuro. O que eu estou fazendo é a minha parte. Isso é uma coisa que as pessoas negligenciam um pouco, que assim, a parte que te cabe. A parte que te cabe é fazer o que você controla. Então é isso que a gente tem que focar. Essa é a parte que a gente controla.
A segunda camada, que é que a gente influencia, ela se trata muito ela tá mais presente assim no núcleo forte próximo de você. Seus amigos, seu trabalho, sua família, seu relacionamento em casa, ela tá sendo um degrauzinho acima. Como que você vai influenciar tudo isso? Como que você vai fazer com que essas coisas caminhem numa direção que você quer, do seu interesse? Então, quando você tá no seu trabalho, por exemplo, eu ia falar educando um filho, eu ainda não tenho filho, mas é um exemplo válido. Mas vamos falar do trabalho. Quando você tá no seu trabalho e você espera que alguém te veja de alguma forma, se você espera que alguém enxergue o que você fez de alguma maneira, você pode influenciar nessa visão, que é a sua comunicação. Como você vai verbalizar a apresentação de um projeto, como você vai contar uma notícia boa ou ruim, como que você leva aquilo. A maneira como você leva tá no teu controle. Como a pessoa vai receber e perceber, não está, mas você está influenciando. Não sei nem como é que ela vai entender da maneira como você quer, mas você influencia. A partir daí, você pensou e colocou intencionalidade naquela ação. O resto não é mais responsabilidade sua. O que vai acontecer depois é uma consequência de uma ação sua, que pode ser, por um lado, favorável, que é o que você tinha de intenção, ou pode ser negativo. A gente não sabe como aquela pessoa vai receber, como aquela pessoa vai perceber. O mesmo vale na educação de filhos. Por exemplo, se você falar para a criança, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, ela vai fazer aquilo sempre. Sempre, porque ela não sabe nem o que mais ela pode fazer. Agora, se você vira para ela e fala, comece a caminhar e não corra mais dentro de casa, ela já sabe que o que ela tem que fazer é caminhar. Fale mais baixo, porque eu consigo te escutar. Você não precisa falar alto. Ela já entende o que ela pode fazer versus o que ela não pode fazer. Ou que você quer que ela faça do que ela não pode fazer, o que você não quer que ela faça. A sua comunicação, a sua ação vai determinar diretamente ou vai influenciar diretamente como o outro vai reagir, como as coisas vão acontecer. Então essa camada de influência, ela é poderosa e ela é assim um pouquinho além de onde você está. E a camada maior zona de todas, que é o que a gente não influencia, são mercados, economia, bolsa de valores, se tá tendo um layoff gigantesco por conta de crise. A gente não controla essas coisas, não controla. O que a gente pode fazer com essas coisas é reagir ou agir em prol do que nos interessa. Então, se eu sei que a gente está enfrentando, por exemplo, né, há um tempo atrás, que a gente enfrentou aí, quem estava no CLT passou por isso mais de perto, não todo mundo tenha sofrido com isso, mas muita gente acompanhou de perto vários layoffs que tiveram, eu nem sei quanto tempo atrás. Como que a gente lida com isso? A gente não consegue controlar que aquilo vai acontecer, mas todo mundo que tinha uma carteira assinada estava sujeita a ser demitido, a ser desligado. O que a gente pode fazer? Aprimorar os nossos conhecimentos para que a gente se torne a pessoa talentosa na empresa, ou que a gente se torne a pessoa que mais a empresa tem interesse em manter e ficar, para conseguir ali fortalecer o nosso ativo maior, que é o nosso conhecimento, que é o que a gente tem dentro da gente. Era isso que podia ser feito. Iria garantir que você não iria perder o emprego? Não. Mas isso iria influenciar, porque pessoas estavam vendo o seu esforço e iria, por consequência, mudar você. Você iria evoluir como pessoa, como profissional. E aí, se por consequência, por influência, as coisas acontecerem, foi porque lá você deu um pedacinho, um passinho adiante. Isso acontece com uma minoria de coisas,
E sabendo que a gente controla pouquíssimas coisas, é nesse universo que a gente precisa focar, que a gente precisa depositar nossas forças. Não adianta querer o tempo inteiro falar para fulano, ciclano, o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer, o que ele deve fazer. Todo mundo para quem você fala, e presta muita atenção a partir de hoje no seu dia a dia, para todo mundo que você fala, mas você tem que fazer tal coisa, mas você precisa fazer tal coisa, mas você não faz tal coisa. Essa pessoa não faz aquilo por quê? Ela precisa fazer aquilo por quê? Ela tem que fazer aquilo por quê? Analisa isso com mais clareza, com mais tranquilidade e tome atitudes que possam influenciar. Você não vai pedir diretamente aquela coisa, você vai influenciar essa pessoa a ter atitudes e ações que você espera que ela tenha. Entende? Ficou claro? Tem um exemplo que eu acho que eu tô um pouco cansada de falar dele, mas eu acho ele maravilhoso. E é um pouco pessoal, mas eu acho válido. Muito legal falar. Que é, eu não gosto, e acredito que muita gente não gosta, de tomar banho com a toalha molhada. Certo? O Caio, a hora que eu vi isso, ele vai dar risada. Não gosto de tomar banho com a toalha molhada. Beleza. O Caio vai tomar banho e na hora de estender a toalha dele, ele automaticamente, a hora de tirar, eu sei lá, isso é passado, isso foi lá, faz uns 4, 5 anos, mas toda vez que eu vou falar desse tema, eu conto esse exemplo. Então, se você já participou das lives que eu fiz no ano passado, você com certeza já ouviu esse exemplo. Ele simplesmente empurrava, eu nem sei que momento ele fazia, mas ele empurrava a minha toalha e estendia dele bonitona lá. E a minha ficava lá empurrada. Quando chegava à noite que eu ia tomar o meu segundo banho, a minha toalha estava molhada. Eu falei, querido marido, escute, como você gosta da sua toalha? Ele me disse, queria ela seca, enfim, seca, né, óbvio, mas assim, aí eu fiz uma segunda pergunta. Onde se a sua toalha estiver, você não vai gostar, vai te incomodar? Aí ele me falou, em cima do vaso sanitário. Eu falei, é mesmo? Falei, ótimo, pois é lá que a sua toalha vai estar todas as vezes que a minha toalha estiver molhada. Tá bom? Porque eu não a deixo espremida. Alguém vai lá e espreme, somos nós dois dentro de casa. Quem tá fazendo isso? A partir desse dia, meus amigos, mudou. A minha toalha não ficou mais enrugada, a minha toalha estava sempre seca. Iria adiantar eu falar pra ele, querido marido, poderia, por gentileza, deixar a minha toalha estendida? Talvez sim, por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas. Mas o hábito, o costume, às vezes está tão enraizado, está tão no automático, que a pessoa não percebe o que ela está fazendo de errado. Não sabe. Então, assim, ou você mostra a importância do porquê a pessoa precisa fazer aquilo, porque é importante para você e você é importante para ela, e ela vai fazer algo que é importante para você também, ou você toma atitudes que façam com que essa pessoa mude o comportamento. Parece, assim, eu falando, parece até um pouco mais simples do que é na prática. Mas é você não mais pedir para que as coisas aconteçam. É agir para que elas aconteçam. É mais ou menos por aí. Então, imagine esses círculos aí em volta de você, de que você controla, influencia e o que você de longe não controla nada, mas que você pode reagir e agir em prol do que você não controla. E a vida fica muito mais leve, você fica muito mais tranquila, muito mais à vontade para tomar suas ações e você se torna protagonista de fato do teu viver, do teu convívio, das tuas relações, do teu agir. Então, quando você começa a focar nisso, as coisas começam a ficar melhores. Então, a nossa parte, que é o que nos cabe e é o que a gente controla, a gente precisa fazer sempre. Então, cuidar da alimentação, cuidar de uma rotina saudável, fazer boas escolhas, não colocar informações negativas ou colocar coisas legais pra dentro, por exemplo. A gente sabe que isso pode nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, nos tornar mais saudáveis. Nada disso vai garantir, mas a nossa parte a gente tem que fazer.
tá bom? Esse é o episódio de hoje. A gente precisa entender que a gente não controla tudo, mas tem coisas que a gente pode influenciar, tá bom? Muito obrigada, te vejo no próximo episódio.